Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um Gold na história. E vamos falar de um piloto que é muito carismático, né? A galera gosta dele de graça, né? É, rapaz, o menino ele tem um carisma ali. Ele tem um carisma, né, cara? Ninguém mais, ninguém menos. Quer dar as honras, Bezão? Porra, posso? Pode ir. Pierre Gasly! É isso aí. Mas é o Gasly, não. É o Gasly, galera. É isso aí, galera. Vamos falar sobre a carreira do Pierre Gasly, o jovem piloto francês, que é um dos pilotos mais promissores que a gente tem no nosso grid, né, cara? É, mas eu tenho uma opinião um pouco, como é que eu posso dizer, polêmica. Polêmica! Não sei se é polêmico o nome, mas é um pouco duro pra ele. Mas no final eu falo. Antes da gente começar, então, vamos pedir para vocês deixar o seu like aí, deixar os comentários aí, quem vocês querem que a gente faça um Gold na história. Também não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e também lá na roxinha, @canal Gold Sports, onde a gente faz live, beleza? Então agora, sem mais demora, vamos falar um pouco da história desse talentosíssimo piloto francês, Pierre Gasly. Pierre Gasly estreou na Fórmula 1 em 2017 pela escuderia Toro Rosso, que é a categoria de base da RBR. Ele disputou naquela temporada apenas 5 corridas, não pontuando em nenhuma delas, então não tem nenhum grande destaque assim para o Gasly na sua primeira temporada na Fórmula 1. Então, em 2018, ele vai para a sua primeira temporada cheia na carreira. E na temporada de 2018, a sua primeira temporada completa, como o Felipe bem falou, o Gasly começou já impressionando o pessoal, né? Ali no GP do Bahrein ele consegue um 4º lugar e já consegue seus primeiros 12 pontos na carreira. E assim, ele foi um destaque do final de semana, começou a chamar muita atenção. Ao longo da temporada ele consegue alguns outros resultados interessantes, como um 7º lugar em Mônaco, um 6º lugar na Hungria, pontuou em alguns outros GPs, como a gente gosta sempre de frisar, você pontuar já nos seus primeiros anos de Fórmula 1 é difícil, então esses feitos são sim reconhecidos não só por nós torcedores, mas pela galera ali da Fórmula 1, das equipes e tal. E ele somou no total 29 pontos, então uma pontuação bem expressiva, né? Foi. Esse bom desempenho em 2018 chamou a atenção também dos diretores da RBR, que decidiram então que Pierre Gasly seria o substituto de Daniel Ricciardo para o grid de 2019 na RBR, companheiro então de Max Verstappen. Contudo, como todo mundo sabe, é sempre muito difícil fazer o papel de segundo piloto na RBR, porque normalmente eles constroem um carro voltado para as preferências do primeiro piloto. E o Gasly foi mais um que teve uma dificuldade enorme ali em se adaptar ao carro. As primeiras 12 corridas da temporada que ele correu pela RBR, o melhor resultado dele foi um 4º lugar em Silverstone. Ele foi muito irregular, não conseguia passar realmente do 4º lugar, e algumas batidas ali foram meio que minando a confiança do Gasly e também a confiança que os diretores tinham por ele ali no assento dele. Então, eles foram para a pausa de verão já sem saber se o Gasly seria ou não o piloto que continuaria no restante da temporada ali pela RBR. Dito isso, na volta então da pausa, eles decidiram que o Gasly não correria mais pela RBR e voltaria a Toro Rosso, sendo substituído pelo anglo-tailandês Alexander Albon, que ficaria então agora com a tarefa, né, de ser o escudeiro ali do Max Verstappen. Foi um baque para a carreira do Gasly, ele basicamente viu sua carreira se reiniciando, ele subiu muito rápido e caiu muito rápido, né? E então, vai ter que começar desde o início para galgar posições ali e quem sabe voltar para a RBR, onde ele teria condição de ter um carro mais competitivo e talvez ali brigar, quem sabe no futuro por campeonatos ou ser um escudeiro bem competente ali para o Max. O que é interessante, assim, primeiro a gente analisar como a Red Bull faz com seus pilotos. A gente já falou aqui várias vezes e eu acho que eles às vezes são muito precoces, né? Eu sei que a Red Bull ela tem essa característica e não vai mudar, mas eles quase queimaram um piloto ali que tem uma categoria interessante, né? Talvez não seja um piloto excepcional, quer dizer, não é, né? Mas, enfim, não venha a ser um piloto campeão mundial, mas é um piloto com um bom talento que eles podiam estar jogando fora ali. E a forma como eles fazem também é sempre de muita exposição para o piloto, né? É uma coisa muito complicada. E se eu não me engano, o Gasly, logo depois assim, que ele saiu da RBR e voltou para Toro Rosso, ele ganhou, ou ele chegou na frente do Albon até, numa corrida, né? Foi até comemorado, eu não lembro agora. Mas é isso, porque a RBR ela gosta de queimar a galera e
Enfim, Eles deixam muito piloto na linha de tem fogo. essa crítica pra RBR. Dado então o retorno da Fórmula 1, 9 corridas ainda faltavam para terminar a temporada. E o Gasly, voltando assim para Toro Rosso, não conseguiu manter nem o desempenho que ele tinha na RBR, que era irregular. Contudo, ele pontuava sempre. O carro da Toro Rosso, todo mundo sabe, é sempre inferior ao carro da RBR, então ali ficaria realmente complicado dele conseguir um resultado expressivo. Contudo, Gasly é um cara de grandes façanhas na carreira dele. Ele conseguiu um segundo lugar no GP do Brasil, conseguindo ali superar o Lewis Hamilton. Eles ficaram roda com roda ali na linha de chegada e o Gasly conseguiu chegar na frente do inglês heptacampeão. E aquilo ali foi basicamente uma coroação ali, né? Na verdade, uma redenção para o Gasly naquela temporada que vinha sendo muito complicada para ele. A gente vai falar também de outro assunto que aconteceu aí no ano de 2019, mas ele já tinha sido demovido ali da RBR, conseguiu um segundo lugar, e esses pontos foram muito importantes porque proporcionaram a ele ficar na frente do Albon no final do Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Bom, o ano de 2019 não foi fácil para o Gasly de qualquer maneira. Se ele não estava tendo sorte ali na pista, ele teve um baque muito forte, né? O Antoine Hubert era um dos grandes amigos dele, talvez um dos melhores amigos, né? E ele infelizmente faleceu num acidente. E isso abalou muito, né? Obviamente, você não gosta de perder um amigo e uma morte numa corrida é sempre muito traumática. Então, o Gasly fez, ali no GP da Bélgica, fez algumas homenagens pro seu grande amigo e tal, mas obviamente abalou o menino, né? E aí, depois desse ano complicado de 2019, a gente chega então em 2020, que só foi pior. Foi mais complicado, mas dessa vez o Gasly soube tirar de letra a situação. A gente teve então o início da pandemia e tudo parando, né? Enfim, a gente chegou naquele momento que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia para onde que ia ser do ano, enfim, aquela confusão toda. E a Fórmula 1 então retorna às atividades, mas com menos corridas, né? Como a gente estava, como a gente já sabe, sem público, etc. Só que o Gasly, na Toro Rosso, que estava virando AlphaTauri, e começou a ter alguns bons resultados. Começou a chamar a atenção do pessoal novamente. E ele já vinha tendo bons resultados, estava chamando a atenção, até que estacionamos no GP de Monza. Um GP completamente louco, né? Teve stop and go para o Hamilton, teve punição para um monte de gente, teve red flag, enfim. Resultado final foi o seguinte: Pierre Gasly na primeira posição com sua AlphaTauri, Carlos Sainz pressionando com a McLaren e Lance Stroll com a Racing Point na terceira colocação, um pódio completamente inimaginável. Pois é. Nenhum fã da Fórmula 1 pensaria que esse pódio poderia acontecer. Cara, bizarro, o Gasly, ele é realmente um cara de façanhas. O Stroll também é outro, né? O Stroll, porra. Mas foi interessantíssima essa corrida, e o Gasly estava ali conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1 com uma AlphaTauri. Ali ele estava quebrando um recorde, uma escrita, né, que foi a primeira vitória de um francês desde 1996, muito tempo. Pois é. E isso, esse resultado todo no ano, né, junto com a vitória, garantiu para ele 75 pontos. E 10º lugar no Mundial de Pilotos. Um fato curioso que se você for procurar sobre a vitória do Gasly na Itália, você vai ver muitas vezes ele ali meio cabisbaixo e tudo mais. Ele fala, né, que tipo, ele se lembrou muito de uma mensagem que o Hubert deixou para ele antes de falecer, um pouco antes de falecer, que era provem que eles estão errados, né? E aí o cara ganhar uma corrida de AlphaTauri, certamente essas coisas voltam à cabeça dele, e aí você encontra algumas imagens do Gasly sentado ali, meio emocionado, né? É por causa disso, porque o Hubert deixou uma mensagem, ele relembrou ali na hora do pódio, ele até fala em entrevista as palavras do Hubert, ali que deixou para um amigo. O ano de 2021 foi o ano mais regular da carreira do Gasly até então. Ele pontuou simplesmente em 15 de 22 corridas no ano com a sua AlphaTauri. Tá aí o maior piloto da história da AlphaTauri / Toro Rosso. O destaque dessa temporada vai para o Grande Prêmio de Baku, onde ele ficou em terceiro lugar. Baku que também sempre proporciona pódios extremamente doidos. Além disso, ele conseguiu 2 quartos lugares, um na Holanda e outro no México.
Por ter sido a temporada mais regular, apesar de não ser a temporada onde ele terminou no lugar mais alto da tabela, ele ficou em nono nessa temporada, marcou 110 pontos, o recorde até então da sua carreira ali no Mundial de Pilotos. No ano de 2022, este que estamos, né, obviamente, você não sabe, pelo amor de Deus, onde é que você estava, mas o Gasly está bem irregular. Ele não está tendo bons desempenhos, né, não está fazendo boas corridas, mas está conseguindo alguns resultados ali interessantes, como o quinto lugar no GP do Baku. Ele também renovou seu contrato com a AlphaTauri para a temporada de 2023. Isso é até interessante porque o Gasly ele não esconde de que ele deseja retornar para a Red Bull, né? Sim. O problema é que a Red Bull não deseja que ele retorne. Eles não desejam que ele retorne porque eles renovaram com o Pérez até 2024, enfim, podiam ter chamado ele antes, mas o Gasly está lá nesse desejo e aí está a minha crítica para ele, que eu disse que eu ia falar no final do vídeo. Eu acho que ele está perdendo tempo da carreira dele. A Red Bull, ela tem essa característica e eu já vi assim, é difícil deles voltarem atrás nas decisões deles, então não lembro de um piloto que eles tenham mandado embora, tenha saído da equipe, que tenha voltado para a equipe. Né? O Gasly saiu da Red Bull com uma imagem ruim de resultado, etc. Provou que eles estavam errados, com bons desempenhos, mas ele fica batendo nessa tecla de que quero voltar para a Red Bull, eu ainda sou um piloto Red Bull, só que a Red Bull não quer, então assim, eu acho que ele está segurando a própria carreira. Ele é novo, tem muito chão pela frente, só que na Fórmula 1, cada ano que passa é um tempo perdido, exatamente. Então assim, você não pode desperdiçar chances e você também tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Esse ano, por exemplo, essa renovação com a AlphaTauri, ficou claro o seguinte, para ele perder o mercado. As equipes que ali estavam para fechar piloto, etc., não estavam falando muito com ele. Ele não queria ficar na AlphaTauri, mas ao mesmo tempo a Red Bull já tinha fechado com o Pérez. Então ele renovou com a AlphaTauri simplesmente porque se ele não renovasse, ele sabia que ele ia estar fora da Fórmula 1 no ano que vem. Então assim, eu acho que ele está se travando, eu acho que isso está fazendo mal para ele na carreira dele. Agora a gente vai falar os números da carreira do menino Gasly até agora. Foram 87 GPs disputados, 309 pontos e 3 voltas mais rápidas. Ele tem uma vitória, que foi no GP da Itália de 2020, e 3 pódios conquistados. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da história do Pierre Gasly. Não é uma história muito longa, né? Ele é um piloto bem novo, mas a gente traz sempre esses pilotos mais novos que não têm a história tão desenvolvida, que é para vocês ficarem por dentro dos pilotos que estão correndo hoje em dia. Então, vocês vão conhecer aí um pouco mais do talento e também da história de Pierre Gasly, beleza? Não esquece de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e tamo junto. Valeu, galera, um abraço!